Os Diamantes Fatídicos, capítulo 5, parte B. A vida cobra a cada um de acordo com a dívida contraída. Livro 2º. Em Palma de Maiorca, os acontecimentos se desenrolavam sob augúrios angustiantes. A pequena Esperança, assemelhando-se a uma débil planta desnutrida pela ausência de amor, enfermou gravemente. Porque o distúrbio orgânico de procedência emocional prosseguisse ameaçador, a Madre Superiora do Educandário informou a Manolo que, em lamentável estado de espírito, correu a visitar a filhinha, encontrando-a prostrada em perecimento. Há dias que não se alimentava, mergulhando cada vez mais no mutismo e numa indiferença por tudo o que preocupava. Convidado o médico a examiná-la, o diagnóstico apresentado foi sombrio. A criança fizera um quadro de depressão profunda, cujas causas não puderam detectar. Informado, porém, de que a genitora houvera morrido em circunstâncias trágicas, o Esculápio concluiu que se tratava de um caso de interiorização do conflito, manifestando-se no lamentável transtorno de consequências imprevisíveis. Imediatamente aconselhou a ajuda de um psicólogo, a fim de diluir-lhe as disposições internas prejudiciais, estimulando-o a reencontrar os objetivos existenciais. Manolo acorreu à enfermaria da escola e deparou-se com a filhinha em prostração, de alguma forma resultado da terapia exagerada do próprio desinteresse, inconsciente embora pela vida. Ao vê-la quase desfalecida e pálida, foi acometido de desespero incontrolável. Sob um aspecto, a criança retratava a face macerada que muitas vezes, nos dias difíceis no antigo lar, ele encontrara em Eneida. Os mesmos cabelos louros encaracolados, a testa larga, o nariz delicado, os zigomas salientes, os lábios carnudos e bem delineados. Em tudo era qual um clone da mãezinha. Ademais, a consciência de culpa lhe assomou, considerando o crime que prosseguia perpetrando, negando à criança o direito de estar com a genitora e tendo-a como falecida em situação penosa, gritando-lhe arrasadoramente, quase o alucinando. Somava-se agora aos conflitos que vivenciava mais essa experiência dolorosa. Nesse inferno interior, a religiosa, vigilante e gentil, sugeriu que a menina fosse transferida para o lar, para o convívio com a família, no qual experimentaria uma mudança de clima emocional e talvez pudesse se recuperar com mais facilidade. A sua manutenção ali certamente não lhe traria o benefício do calor doméstico, o que também não ocorreria em um hospital. O lar é sempre o santuário de amor que vitaliza os seres, especialmente quando estruturado nos valores ético-morais propiciadores de harmonia e de bem-estar. Olga, sentindo-se mãe espiritual da menina, que não tivera oportunidade de experimentar a sua convivência em razão do desequilíbrio do marido, que optara pelo internamento escolar, já que não contara a verdade sobre as vicissitudes vividas, por ele próprio provocadas, prontificou-se a recebê-la e assisti-la com devotamento maternal. De alguma forma, a maternidade nela existente encontrava ocasião feliz para manifestar-se, apesar das circunstâncias aflitivas do momento. Tomadas as providências indispensáveis, mantidos os mesmos médicos e psicólogo, a menina Jóia foi removida para o apartamento de luxo, não como de outras vezes, em fins de semana, para os folguedos, mas para aguardar a grande decisão da vida. Fragilizada e triste, após ser acomodada com carinho em uma confortável suíte da residência paterna, assistida pelo médico e enfermeiras competentes, transcorridos vários dias sem que a debilidade regredisse após a alimentação providenciada pela madrasta,
que revelou alta expressão de sentimentos nobres, inspirada pelo seu nume tutelar, a pequenina, com voz sumida, enquanto o pai, sinceramente comovido, fitava em pranto, falou em sua linguagem infantil. Ontem eu sonhei que uma senhora muito bonita veio buscar-me, a fim de levar-me à presença de minha mãe. Os olhos claros estavam pejados de lágrimas, enquanto deu prosseguimento à narração. Ela disse-me que minha mãe está viva, que não morreu conforme eu estava inteirada. Tomado de espanto quase descomunal, Manolo deu um grito e por pouco não correu na direção da varanda, atirando-se ao espaço para estatelar-se no piso de pedra alguns andares abaixo. Desvairado, arremeteu. Não é verdade, ela morreu, eu a vi estendida no solo e morta, infeliz. Olga procurou acalmá-lo com palavras alentadoras, ao mesmo tempo que demonstrava interesse pela informação da menina, visivelmente iluminada. Ela então prosseguiu. Era muito bela a senhora e vestia-se de tecido branco esvoaçante. O seu rosto brilhava como se tivesse uma lâmpada acesa dentro. Ela sorriu e, distendendo os braços na minha direção, falou como se estivesse cantando uma doce melodia. Os seus sofrimentos irão acabar. A noite escura por onde tem andado, na procura da mãezinha, vai transformar-se em madrugada de alegria. Em algum lugar, ela espera por você e a receberá com infinito carinho. Logo mais, eu virei buscá-la, para que você não sofra mais. As suas lágrimas secarão e a canção de amor que a sua mãezinha sempre entoava antes de você adormecer será repetida junto aos seus ouvidos. A menina fazia um grande esforço para balbuciar as palavras, vencida por emoção crescente. O pai, estarrecido, não sabia o que dizer ou mesmo o que pensar. O Tribunal da Verdade estava demonstrando-lhe como ninguém foge das suas diretrizes, nem consegue apagá-las ou destruí-las no transcurso dos dias. Foi Olga quem, tomando as mãos muito frias da criança e tentando aquecê-las com as suas, envolvendo-a em doçura, falou-lhe ternamente. Se for necessário, eu cantarei para você conforme fazia sua mãezinha. Eu não sei qual era a canção com que ela lhe enternecia, mas eu conheço muitas outras de ninar, a fim de ajudar criancinhas a dormirem. Por que você nunca me falou antes, nem me pediu para que eu o fizesse? A gentil senhora estava embargada pela emoção. Descobria a grandeza do amor materno e lamentava-se interiormente por ainda não haver sido honrada pela felicidade de procriar, embora pudesse ter experienciado o júbilo, embalando nos braços dos sentimentos a filhinha de outra mãe. Nesse momento, Esperancita olhou o pai atônito e confessou-lhe de maneira inesquecível. Tenho medo, paizinho. É como se eu fosse atravessar uma ponte muito alta e tenho medo de cair. Ajude-me, papai. Manolo não se conteve e começou a blasfemar, estorcegando-se no sofrimento decorrente da consciência culpada. A esposa tentou acalmá-lo, expondo que aquele era um momento muito grave para que ele se permitisse o desequilíbrio. Não vês, gritou ele à mulher, que a tua filha está morrendo? Chama o médico em caráter de emergência. O pânico estabeleceu. Serviçais acorreram aos brados do patrão e uma auxiliar doméstica prontificou-se a convocar ajuda especializada, gemendo de angústia e dor. A menina, com a face descolorida, continuava transpirando ao auge do suor, aos olhos brilhantes e o peito arfante. Tu amas muito a tua mãezinha? Indagou Olga sem receio de evocar a morta, conforme fora proibida pelo dementado companheiro. Naquele momento nada lhe importava. Um sorriso muito triste desenhou-se no rosto da moribunda, que respondeu.
Minha mãezinha é como um anjo, e se estiver morta, certamente me aguarda no céu. Mas a senhora que me visitou disse-me que ela está viva. Ela tem razão, confirmou a madrasta, porque ninguém morre de verdade. A pessoa perde o corpo, mas o espírito prossegue vivendo. É isso que ela quis te dizer, não te parece? Não houve resposta. Os olhos cerraram-se por alguns segundos, enquanto grossas lágrimas escorriam. A respiração era entrecortada e difícil. Podia-se perceber o pulsar descompassado do músculo cardíaco. Olga solicitou que fossem chamados o sacerdote e a madre do colégio onde a criança vivera estes amargos anos de sua existência. Mandou acender círios e, pressurosa, buscou o terço a fim de orar conforme a tradição religiosa de sua crença. Os minutos passados passavam muito lentamente. A pouco e pouco foram chegando as pessoas convocadas para aquele momento grave. O médico, verdadeiramente penalizado, informou que o coração havia perdido o ritmo e, embora aplicado um estimulante injetável, confirmou o desenlace que ocorreria em pouco tempo. A madre também chegara, acompanhada de 2 das mestras da sua pupila transitória, e, ajoelhando-se junto ao leito, procurou estimular a pequena que avançasse na direção da vida, confiando em Deus. O silêncio entrecortado pelos soluços no quarto amplo ouvia a respiração ofegante da frágil existência que se estiolava ao impacto da morte. Subitamente ela abriu os olhos e sorriu, anunciando: "A senhora já veio buscar-me. Ela está sorrindo e me chama, dizendo que eu não tenha medo." A menina tentou erguer o corpo frágil, como se desejasse levantar-se, e distendeu os braços na direção do que dizia ser o espírito nobre, para logo tombar sobre as almofadas macias e exalar o último suspiro. O desespero tomou conta de Manolo, totalmente despreparado para a realidade. Tentava arrancar os cabelos, arrebentar a cabeça de encontro às paredes e portas, sendo dominado pelos auxiliares e pelo Esculápio, que providenciou e aplicou-lhe uma injeção calmante. Olga, demonstrando grande serenidade, aconselhou-se com a madre a respeito das providências a serem tomadas. Enquanto isso, o médico, realmente sensibilizado, firmou o atestado de óbito. Mandou-se chamar o representante de uma funerária conhecida e chique, a fim de que fossem tomadas as providências para o velório e o sepultamento da desditosa criança. O corpo foi removido para a capela, onde deveria ser velado. Familiares apressados foram convocados, e a notícia espalhou-se, chegando via telefone à cidade na África do Sul. A seguir, os Albuquerque receberam informações a respeito da lutuosa ocorrência, e a aflição apunhalou-os mais dolorosamente. Eneida desfaleceu ao ser informada do desenlace da filhinha, sendo requisitada assistência médica imediata, tendo-se em vista a sua fragilidade orgânica, enquanto o manto do sofrimento envolveu os corações já amargurados. A família foi unânime em concordar que a providência divina encerrava parte da história de suas existências com um capítulo muito afligente, porém solucionador para o drama que se vivia. Encerrara-se o calvário da visita roubada do ninho que agora voaria no rumo do infinito para o encontro definitivo mais tarde. Os Albuquerque souberam que Esperancita morrera evocando a mãezinha e recordando-se das suas canções de ninar. Era um conforto extraordinário para todos, confirmando que o mal é transitório e que ninguém é capaz de silenciar a voz da verdade que sempre se alteia e domina. A lacuna deixada pela débil florzinha de carne ficaria impreenchível, aguardando o momento ditoso, quando ela voltaria aos braços maternos. Olga e o marido, aturdido, transferiram-se para a capela no cemitério,
onde o cadáver aguardou o sepultamento. No dia seguinte, antes da inumação dos despojos físicos, foi celebrada a missa de corpo presente. As exéquias foram cuidadosamente organizadas. Crianças do educandário vieram participar das liturgias, especialmente cantando o Agnus Dei, que a todos sensibilizou fortemente, qual se fossem anjos entoando um cântico de homenagem à querida extinta. A decoração lúgubre, o rito algo macabro, as palavras enunciadas pelos sacerdotes, carregadas de luto e de dor, foram o pano de fundo apresentado por uma crença religiosa que propugna pela vida e homenageia a morte com todas as tintas negras do aniquilamento. Ao término da cerimônia de sepultamento, os convidados dispersaram-se. O casal retornou ao domicílio, agora assinalado pelos momentos finais em que falecera Esperancita, e Manolo mergulhou nas sombras da loucura. O sono, que já lhe era um problema em razão da interferência dos seus inimigos desencarnados, tornou-se mais inquietante. Exultando em razão dos acontecimentos, infelizes acarretaram as acerbas dores ao inimigo, o português Inebondo. Recrudesceram o cerco ao perverso, preparando-se para consumar o programa de destruição da vida orgânica do seu antigo algoz. Nos dias que sucederam, Manolo derrapou na demência. Amava demasiadamente a filha, embora na maneira doentia que lhe era peculiar. A perda física da menina e a culpa nele esculpida feriram-no profundamente, sem dar-lhe oportunidade de recuperação imediata. Olga providenciou um psiquiatra e o internamento numa clínica para tratamento sonoterápico foi a melhor solução, considerando-se a gravidade do transtorno e os impulsos suicidas que sempre o acometiam. As notícias terríveis foram divulgadas com apimentados comentários entre os amigos de Manolo, também investidores na Bolsa de Valores e membros do clube social de que fazia parte. A criatura humana, na sua insensatez, ouvida a solidariedade nos momentos delicados da existência de outros, não se dando conta de que a dor é comensal de todas as pessoas e cada qual lhe recebe a visita em momento oportuno. Antipatizado, porém, por uns em razão do seu temperamento presunçoso e ostensivo, e bem recebido por outros, não conseguira formar um círculo de bons amigos. Aliás, é sempre reduzido o número dos amigos reais nos diferentes segmentos da sociedade. Enquanto a vida flui abundante e a projeção das altas rodas da futilidade ou do poder exalça a vaidade, o indivíduo está cercado de corifeus e bajuladores. Logo, porém, sopram ventos contrários e a solidão faz-se parceira do abandono. A terapia do sono imposta a Manolo, se por um lado harmonizava-lhe os neurônios cerebrais, contribuindo para o equilíbrio das sinapses, por outro o deixava inteiramente à mercê dos adversários desencarnados, que o molestavam durante o parcial despreendimento, pelo torpor que se via objeto o espírito. Sem dúvida, as substâncias aplicadas, além de interferirem no corpo somático, eram absorvidas pelo invólucro sutil da alma e, de alguma forma, também o anestesiavam, impelindo-lhe o raciocínio claro e a movimentação ideal fora dos liames carnais. Encontrando-se inteiramente livres para agir e perturbar o desafeto, os desencarnados não o poupavam de apodos e recriminações, acusando-o de responsabilidade pela morte da filha, adicionando infâmia levantada sobre a existência de Eneida, a fim de fazerem que a consciência culpada transtornasse-o em definitivo. Nas horas, portanto, em que parecia em repouso, apesar da sonolência que dominava os equipamentos orgânicos, ele era excruciado e perseguido, sofrendo os suplícios de Tântalo.
Os dias em sucessão contínua foram se encarregando de adaptar as pessoas às novas injunções do processo existencial. Olga revelou-se excelente esposa e hábil investidora no lugar do marido, dando curso às aplicações dos valores e das ações de propriedade de ambos, sob conselhos de bons corretores. Manolo encontrava-se agora no lar, dando prosseguimento ao tratamento psiquiátrico, permanecendo, no entanto, incapaz de assumir as responsabilidades pertinentes aos negócios que lhe diziam respeito. Dispondo das chaves e documentos de propriedade do casal, vez que outra orientada pelo marido, quando momentaneamente recuperava a lucidez, embora com dificuldade. Oportunamente, no escritório, recordou-se do colar de diamantes e dos demais adereços, pondo-se a procurá-los. O marido lhe houvera dito antes que os mantinha guardados no cofre, a fim de evitar roubo em casa, em razão dos muitos empregados que os ajudavam a conservar o apartamento e servi-los. Com algum cuidado, conseguiu arrancar do enfermo o segredo do cofre, sob a alegação de que necessitava conferir algumas escrituras e documentos outros ali guardados. Cientificada, logo que foi possível, retirou o precioso escrínio com o seu conteúdo e, cerrando portas e janelas, deteve-se a examinar as pedras fabulosas. Afinal, pertenciam-lhe, e ela tivera ocasião de usá-las quando do seu consórcio matrimonial com Manolo. Ficou sensibilizada com o brilho das gemas lapidadas e com a sua frieza, bem característica da sua realidade de apenas pedras, cujo valor era atribuído pela ganância e astúcia humanas, sendo somente menos comuns. Colocou o colar no pescoço e adereçou-se com as demais peças. Tomada de peculiar emoção, aquela que decorre da ambição e da posse dos tesouros terrestres, aproximou-se do espelho e contemplou-se. Sentiu-se uma deusa poderosa. O faiscar do conjunto, em razão de qualquer movimento, dava-lhe uma beleza especial, muito do agrado da vaidade feminina. Suspirando e quase trêmula, segurou o colar com seu pingente de destaque, fechou os olhos e disse-lhe em silêncio profundo: "São minhas, e para preservá-las farei qualquer sacrifício." A senhora não tinha ideia mínima do que estava afirmando. Periodicamente, depois daquele dia, abria o cofre e deleitava-se com a exibição do precioso conjunto. Nada obstante, a exitosa investidora evitou comentar com o marido, ainda abalado, a satisfação de experimentava ao ter o colar nas mãos e usá-lo, mesmo que no silêncio e solidão do escritório. Temia que ele reagisse e a impedisse de voltar a fazê-lo. Ramiro também soube dos insucessos que tomaram conta da família Rodrigues, com o que muito se regozijou. Ele sobrevivera à injunção penosa que elaborava e tivera tempo suficiente para reflexionar. Ressentido e odiento, impôs-se que nunca abdicaria do direito de possuir os adereços valiosos de diamantes, encontrando uma forma, de qualquer maneira, para deles apropriar-se. A visão extraordinária das gemas, faiscantes naquela tarde ensolarada, jamais se lhe apagou da memória. É como se houvesse ficado hipnotizado pelo brilho das pedras lapidadas e pela composição do colar e demais peças fulgurantes. Sabendo que o seu proprietário se encontrava desolado sob terapia vigorosa, alegrou-se ante a possibilidade de no futuro tratar com um demente ao invés de fazê-lo com um astuto e rápido inimigo. Assim que tomou conhecimento do seu retorno ao lar em convalescença longa, atreveu-se a enviar-lhe um ramilhete de rosas e acompanhado de um cartão no qual expressava suas saudações e os votos de breve recuperação. Sem saber de quem se tratava, quando Olga recebeu as flores e notificou o marido, este foi acometido de quase uma convulsão de ódio. Os olhos abriram-se desmensuradamente e ele mandou que as atirasse na lata de lixo, porque se tratava de remessa
de um tratante, de um inimigo declarado, ficando trêmulo e ruminando palavras desconexas. As flores foram atiradas fora e não mais se voltou a falar no assunto. O atrevimento do Facínora não tinha medida, porquanto, utilizando-se de um amigo em comum que fora visitar o enfermo, pediu-lhe que interferisse para que o desafeto o desculpasse, porque estava profundamente arrependido daquele incidente e que pretendia anular mediante amizade sincera. Foi inútil, porém, a tentativa, porque o enfermo, sempre que ouvia o nome do odiento comparsa, exasperava-se e tornava-se agressivo, inimizando também com quem quer que fosse fazer-se intermediário de uma aproximação que dizia ser impossível. Reconheçamos que, além de venal, o alienado era rancoroso e odiento, como só ia acontecer com todos aqueles que palmilham os caminhos da astúcia e do crime.